Mateus 6. Versículo 25. Aleluia. Vamos ler. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora ou que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é muito maravilhosa e poderosa. O próprio Jesus, discipulando, ensinando a palavra dele. Irmão, nesta noite nós viemos aqui oferecer a Deus um culto. Nós viemos aqui oferecer a Deus uma adoração. Nós viemos aqui oferecer a Deus o nosso melhor, o nosso coração. Aleluia. A palavra culto é uma reunião, celebração. A palavra culto, ela vem de uma outra palavra chamada oculto. A palavra oculto é aquilo que está escondido. E nós viemos para o culto oferecer, aleluia, aquilo para alguém que está escondido, para alguém que nós não estamos vendo, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos aqui oferecer não nada material, mas o nosso coração sincero, mas a nossa adoração sincera, o nosso louvor sincero. O culto, irmãos, o culto, ele é individual. O culto, ele não é coletivo. O culto não é todos nós aqui adorando, cantando. Não, o culto sou eu e Deus. O culto é você e Deus. O culto, ele pode ser feito aqui, mas ele também pode ser feito lá em casa. Ele pode ser feito lá no trabalho. Ele pode ser feito naquele momento que você tem, aleluia, para com Deus, que você separa para você falar com Deus, para você orar, para você buscá-lo, para você adorá-lo, para você exaltá-lo. Amém? Amém? Isso é o culto, é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus, é amor para com Deus, aleluias, que não nós vemos com os nossos olhos materiais, mas nós sentimos e Ele está aqui no meio de nós. Amém? Amém. Isso é o culto. Deus, ele disse para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Moisés falou: não tenho nada, senão uma vara, um cajado. E aquele cajado, ele foi o símbolo do ministério de Moisés. Glória a Deus. Amém? Nós nunca podemos nos apresentar a Deus de mãos vazias. Não estou falando de nada material não, viu, irmão? Não estou falando de dinheiro não. Não posso me apresentar vazio, Senhor. Eu te quero. Não, primeiro eu tenho que oferecer a Ele o meu melhor. Glória a Deus, aleluia. Irmão, se imagine, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine se eu me casasse com a Françoise hoje. Hoje nós nos casamos. E depois do casamento eu chegasse para ela e perguntasse: por que você se casou comigo? E ela me dissesse: porque você tem um carro. Por que você se casou comigo? Porque você tem um salário e eu quero o seu salário. Por que você se casou comigo?
por interesse. Eu ia ficar como? Triste, chateado, não ia, irmãos? Muito triste. E aí esse é o evangelho que é pregado aí fora. Vem para Jesus, porque Ele vai te dar um carro, porque Ele vai te dar uma casa, porque Ele vai te dar bens. Será que Deus ele fica como? Triste, né? Porque eu sirvo a Ele, eu adoro a Ele, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já fez. E Ele entregou a vida dele por mim, e Ele entregou a vida dele por ti. Aleluias! Aleluia! Esse é o Deus, irmãos, que nós não conhecemos. Nós só sabemos que Deus ele é bom. Deus ele é muito mais do que isso. Jesus ele disse: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. Ele tem um reino. Ele tem um reino para mim e para você. Aleluias. Irmão, nós sabemos, nós entendemos, nós observamos que o reino do homem é falho. O reino do homem, ele é vil, ele é mau. O reino do homem é tenebroso, né? Olha só, nós somos governados por homens. Na verdade, o governo do homem dá certo? Não dá certo. A democracia, a monarquia, o comunismo, o socialismo, não dá certo, não dá. Porque se desse certo, não tinha um monte de gente aí sofrendo, né? Em filas no hospital, em educação terrível, sem moradia. Então, o reino do homem, ele não dá certo. Mas o reino de Deus, ele é perfeito. Aleluia! E ele chama aqui as pessoas, e Jesus ele fala: por que se preocupam com tantas coisas? Por que se preocupam com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber? Mas, em primeiro lugar, se preocupe com o reino de Deus. Aleluia! Coloque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Qual é o problema? O problema é que Deus não está em primeiro lugar. O problema é que nós deixamos Ele de lado. Nós deixamos Ele: fica aí, Deus, eu vou cuidar da minha vida, vou tomar minhas decisões, vou fazer o que eu quero. E se eu precisar, eu te busco. Se eu precisar, na hora do sofrimento, na hora da dor, eu vou te clamar, eu vou te buscar. Mas Deus não. Jesus está dizendo: não, não é assim. Eu primeiro preciso estar na frente de todas as coisas. Aleluia. O apóstolo Paulo ele disse: eu já não vivo mais eu, mas Cristo ele vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu entreguei a minha vida aos cuidados do Senhor. Eu entreguei as minhas situações, os meus problemas, as dificuldades, a minha família, os meus planos, aos cuidados do Senhor, nas mãos do Senhor. Aleluia. E Ele, está escrito em Romanos 12, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Glória a Deus. Deus, irmão, Ele não falha. Ele é perfeito. Falho sou eu, pecador sou eu. Aleluias. Sabe por quê? Muitas vezes eu sempre ouvi isso: eu não posso pecar porque a Bíblia diz que aquilo que eu plantar eu vou colher. Certamente vou colher aquilo que eu plantar, certamente. Mas há muito mais profundo do que isso. Eu não posso pecar, irmãos, porque quando eu peco, eu ofendo a Deus. Quando eu peco, quando eu falho, eu estou ofendendo aquele que me criou. Eu estou traindo aquele que me criou, aquele que é santo, aquele que é perfeito. Aleluia. Eu não posso pecar porque eu ofendo a Deus. A Bíblia Deus diz que Deus chamou um profeta chamado Oséias. Oséias, olha só o que ele mandou Oséias fazer. Ele falou assim: Oséias, você vai lá no meio do prostíbulo e você vai se casar com uma prostituta. E Oséias obedeceu, foi lá e se casou. E a Bíblia chama de meretriz, a prostituta. E a prostituta traiu Oséias.
E aí Deus falou assim para ele: é isso que o meu povo tem feito comigo, tem me traído. Isso é para você sentir, Oséias, aquilo que o povo tem feito. Mas Oséias, você vai lá e você vai perdoar ela. E Oséias perdoou ela. E depois ela traiu de novo, está escrito lá no livro de Oséias. E Deus falou: você vai perdoar ela de novo, Oséias. Aleluia. E Deus, irmãos, por mais que nós somos falhos, por mais que nós somos pecadores, Ele continua nos perdoando. Ele continua nos perdoando. O que Ele quer é ver um coração arrependido. Um coração arrependido. Um coração disposto a dizer: Senhor, eu não quero mais as preocupações da vida. Eu quero, Senhor, te adorar. Eu quero, Senhor, te servir. Eu quero, Senhor, andar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo os teus planos. Senhor, qual é o teu reino para mim? Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te obedecer. Reserve um tempo para Deus na sua vida. Reserva um tempo. Eu sempre falo de oração. Irmão, reserva um tempo para você orar. Aleluia. Olha só o que a oração faz. Olha o que a oração faz. A oração, ela nos atrai para perto de Deus. A oração nos atrai para perto de Deus. E quando nós estamos perto de Deus, o que acontece? Deus, Ele é tão poderoso, tão santo. Nós somos pecadores, falhos, mas Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é puro. Mas quando nós oramos, todos os dias nós oramos, nós vamos nos aproximando dEle. Aleluia. Quando você passa uma semana com uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, um ímpio, que só reclama, que só fala mal, que só fala palavrão, você trabalha a semana inteira com ele, passa o dia inteiro com ele só xingando, reclamando, falando palavrão. Quando chegar no final da semana, se você não vigiar, você está como? Está igualzinho ele, não é verdade? Está reclamando, está falando palavrão, está cantando música horríveis. Quando nós oramos e quando nós nos aproximamos de Deus, sabe o que acontece? Você vai ficando parecido com Ele. Aleluia. Ele é santo e nós vamos ficando santos. Aleluia. Ele é perfeito. Ele vai mudando o nosso caráter. Ele vai moldando o nosso caráter pecaminoso. Ele vai limpando o nosso coração. E aleluia, está escrito lá: os limpos de coração, esses verão a Deus. O que é limpo de coração? Ah, meu coração é limpo. O que é limpo de coração? Aleluia, limpo de coração é o que está escrito aqui, irmão. Buscar Deus em primeiro lugar. É aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus acima de todas as coisas. Quando você vai comprar um carro, uma moto, quando você vai fazer um negócio, vai assinar um contrato, antes você ora, antes fala: Deus, essa é a tua vontade? Senhor, se eu fizer esse negócio, vai ser bom para mim? Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é o teu plano? Senhor, qual é o teu projeto para mim? Senhor, isso aqui é bênção na minha vida. Senhor, me ajuda. Senhor, fala comigo. Não deixa eu tomar a decisão errada. Senhor, não deixa eu tomar decisão precipitada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você vai por uma entrevista de emprego e você fala: Deus, vai na minha frente. Senhor, abre essa porta. Senhor, abençoa. Não, Senhor, faz a tua vontade. Aleluia. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nossa não. A nossa é falha. Nós só queremos aquilo que é bonito. Nós só queremos aquilo que parece bom aos nossos olhos, que parece perfeito. Nossa, eu vou por esse caminho. A Bíblia diz que Ló e Abraão estavam juntos. E Deus falou: Abraão, você vai se separar de Ló. E aí Abraão olhou para Ló e falou: Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. E Ló olhou para um lado, viu uma cidade bonita. Ele falou: lógico que eu vou para lá. E o outro lado eram montanhas. E Ló decidiu e foi para a cidade. E Abraão foi para as montanhas. Só que tem uma coisa:
Deus estava com Abraão, não estava com Ló, aleluia. Para onde você for, aonde você colocar as tuas mãos, se Deus estiver junto com você, vai ser abençoado. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. A cidade que Ló foi, Sodoma e Gomorra, foi queimada, foi destruída por Deus por causa do pecado. E Abraão foi para as montanhas, mas foi abençoado. Aleluias. Então, irmãos, nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos que colocar as vontades de Deus em primeiro lugar, para que a nossa vida seja abençoada, para que a nossa casa, para que tudo em nós seja abençoado. Deuteronômio 28, a irmã sempre fala aqui, né, irmã Neuza? Aonde eu sou abençoado na cidade, eu sou abençoado no campo, eu sou abençoado aonde eu estiver, aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali o Senhor estará comigo. Aleluias. Aleluias. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Aleluia. Não vai ser acrescentada metade, não vai ser acrescentado 70%, 80%, 90%. Todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Glória a Deus. Não vai te faltar nada. Aleluia. Deus, Ele cuidou do povo lá no deserto, não foi? Lá no deserto Ele abençoou, lá no deserto Ele mandou o maná, lá no deserto Ele mandou água, lá no deserto Ele mandou pão, lá no deserto Ele mandou carne, lá no deserto Ele mandava uma nuvem de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Aleluia. Ele não deixou o seu povo um só minuto sequer. Ele não vai te deixar nenhum instante sequer. Ele vai te esquecer de você. Ele vai te abandonar. Aleluia. Amém? Amém, Lex? O que eu preciso, se coloque